Olá pessoal, bom dia a vocês todos que seguem o canal Pipoca Félix, certo? Eu estou aqui em casa e hoje domingo e tivemos o prazer da nossa família vir nos visitar, certo? E aproveitando, você sabe que entre família e vem muitas perguntas e elas hoje querem fazer uma pergunta ao Pipoca Félix, como foi a infância do Pipoca Félix. E eu estou aqui para responder. Tanto a vocês podem também deixar os seus comentários, que eu também vou responder para vocês, da mesma forma que eu vou responder aqui a elas aqui. Pode dizer. Da sua infância, quantas refeições você fazia por dia? Na minha infância, enquanto a gente tinha o meu pai, que quando eu perdi o meu pai, eu tinha 6 anos de idade, lá em casa tinha muitas comidas, como ele era cabeceiro de feira, então o pessoal daquele tempo pagava aos cabeceiros de feira em alimento. Por exemplo, ele ia deixar uma feira no carro ou na casa de alguém, o pessoal chegava, tanto dava um dinheirinho a ele, como também dava um banana, dava isso, dava aquilo, e ele, no final do dia, ele trazia muitas coisas para casa. Mas aí depois que ele faleceu, as coisas ficam um pouco mais difíceis, porque muitas vezes tanto eu como que nem meus irmãos, a gente na hora da refeição, a gente sentia falta de comer alguma coisa e a gente muitas vezes não via, mas em todas as casas, que nem você sabe, que não falta farinha, açúcar, é água. Aí você me pergunta, água, isso e tudo assim. Aí eu vou dizer como é que junto tudo isso aí, entre água, açúcar, farinha, um pãozinho, como é que a gente fazia? Por exemplo, na hora do nosso lanche, a gente pegava um pão, pegava o açúcar, botava uma colher de açúcar dentro de um pão e comia o pão com açúcar. Aí o que é que tem a farinha com açúcar? A farinha a gente muitas vezes queria fazer outro lanche, a gente pegava a farinha, pegava o açúcar, fazia aquela mistura e a gente comia farinha com açúcar, certo? E muitas vezes o suco, que era o suco, muitas vezes a gente não tinha uma manga, não tinha uma laranja, não tinha um quissuquezinho, que naquele tempo o suco era uns quissuquezinhos que vendia desse tamanho. Era delicioso. Era a coisa mais gostosa do mundo. Aí não tinha nem tinha aquele quissuque, não tinha nada, não tinha laranja, não tinha manga, não tinha isso. A gente pegava simplesmente a água, um copo de água, pegava 2 colheres de açúcar, botava e tomava garapa. Era a coisa mais gostosa no mundo que a gente fazia, certo? Aí vocês podem fazer, pode perguntar. Na sua época, você tomou muita água de cacimba, com besourinho dentro, que afastava assim e... Rapaz, ó, parece essa pergunta, ela fez que aconteceu comigo. Eu até fiz uma live, está com uns 5 meses, eu falei sobre isso aí. Sobre isso foi, sobre isso aí, eu muitas vezes eu ia lá para Goiânia, e lá, nossa família, lá cacimba, a gente conhece cacimba, que a gente é do interior, a gente é do sertão, a gente conhece esse lado de cacimba, então a gente ia muitas vezes no rio, nas cacimbas tomar água, e a gente às vezes levava o copo, sabe o que era? Era esse aqui, ó, o copo. O copo era a mão, ó. O copo era a nossa mão. Aí dentro da... E cacimba, para quem não conhece, é tipo um poço. Hoje a pessoa perfura o poço com as máquinas. E antigamente era manual. As pessoas viam uma água subindo na terra, aí começava a cavar com a enxada e ali virava um lago. Aí esse lago começava a criar um sapinho, tipo sapinho, sapinho, assim que chama, sapo d'água de peixe, que era um salinho. Aí a pessoa tomava essa água
Deus era tão maravilhoso que nada acontecia de infecção intestinal de doença Vai tomar pela hoje? Porque hoje, se for tomar, está contaminado e gerar uma infecção intestinal e até também renal, né? É só para você ver como Deus, porque também não tinha poluição na terra, era tudo natural. Hoje, se tiver um pocinho desse, está tudo cheio de agrotóxico, pode providenciar alguma infecção. Continue, Fé, com a sua trajetória de vida. Pronto, aí é que nem Severina Cândida falou, que ela realmente ela falou realmente como foi criado o Acacimba. Isso aí é uma história muito importante que muitas vezes ninguém fala na rede social, como é que se torna como é que se faz uma cacimba. Tudo bem, aí muitas vezes a gente chegava nesses cantos para tomar água e vinha e tinha aquele sapo de rabo dentro, e sapinho, martelo e essas coisas, e a gente só fazia tanger assim com a mão, limpava e tomava aquela água. Tão gostosa, gelada, bem geladinha, bem geladinha. Então é isso, nós passamos pelo fogo, passamos pelo gelo, passamos por tudo e estamos aqui na abundância, contando as nossas experiências que a gente passou. Hoje em dia a gente temos tudo em nossa mesa.